Olá, meu nome é Gustavo Borges, eu sou urologista e especialista em reprodução humana. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a questão da importância do exame clínico, da importância da avaliação do jovem, do adolescente em consultório urológico, no sentido de prevenir e diminuir sequências de doenças relacionadas à infertilidade masculina. Próximo dos 12, 13 anos, às vezes um pouquinho antes, já exibe os primeiros sinais de produção hormonal, ou seja, o início da adolescência. Geralmente relacionado a pelos pubianos, ocasionalmente o início de pelos axilares e o início do crescimento peniano e crescimento dos testículos. Assim que os pais observarem os primeiros sinais de início de produção hormonal, que são esses que eu citei de pelos, testículo, os pais devem levar os seus filhos homens, os meninos, para a sua primeira avaliação urológica, caso já observem sinais de pelos, pelificação ou início de produção hormonal. Nessa idade, além do urologista poder identificar se a puberdade, se a adolescência está se iniciando de maneira correta e na proporção correta, como deveria acontecer, podemos identificar algumas doenças existentes já nessa idade, doenças que não produzem sintomas e que já podem impactar lá na frente sobre a fertilidade desse garoto. As doenças urológicas mais importantes que já podem ser identificadas no exame do garoto no início da adolescência são a varicocele, as doenças que produzem atrofia testicular ou uma doença conhecida como criptorquidia. Sobre a varicocele, inclusive já comentada em postagens anteriores, existem varizes que se desenvolvem em volta do testículo e, por mecanismos variados, podem interferir na produção de espermatozoides. Criptorquidia, uma doença onde o testículo se desenvolve fora da bolsa e, com isso, com certeza, vai produzir alterações aí na produção de espermatozoides, tanto desse lado, quanto na produção de anticorpos contra o outro testículo, que pode ser normal. Com relação a doenças que produzem atrofia testicular, sabemos que algumas doenças genéticas possibilitam um início de puberdade normal, mas no exame clínico testículos muito pequenos. Isso deve ser acompanhado, pois em algumas delas existe a produção de espermatozoides durante uma pequena fase da vida, geralmente perto dos 16, 17 anos, depois essa produção de espermatozoides vai parar. Então, se isso for identificado, é possível, congelar espermatozoides nessa época, possibilitando um tratamento lá no futuro. Além dessa primeira avaliação no início da puberdade, próximo dos 12 anos, perto dos 16, 17 anos, quando a puberdade deve estar realmente completa, esses jovens devem ser reavaliados novamente para que seja avaliado o desenvolvimento peniano e o desenvolvimento final de volume e características dos testículos. A identificação precoce dessas doenças possibilitará um tratamento no momento adequado, diminuindo muito o impacto dessas doenças sobre a fertilidade dessa criança. Se você tem um filho menino, não se esqueça dessa mensagem. Estarei à disposição para a sua avaliação e maiores esclarecimentos. Muito obrigado.